Eu morava em um box de armazenamento 5xds, comendo sopa fria direto da lata quando encontrei a maleta com meu nome gravado. 6 meses antes, eu tinha um marido, 2 filhos, uma casa cheia de risadas e um emprego que eu amava. Então minha irmã tomou tudo. Meu marido, minha carreira, até meus filhos. Ela chamou de destino. Ele chamou de upgrade. Eu chamei de dia em que parei de acreditar em família. Naquela noite recebi uma mensagem do meu ex-marido. Você vai morrer pobre e sozinha. Quase acreditei nele até abrir aquela maleta e ver os maços de dinheiro e uma carta do meu tio falecido. Isso é só dinheiro para a viagem. A verdadeira fortuna espera nestas coordenadas. O que encontrei naquelas coordenadas não mudou apenas minha vida. Mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, traição e sangue. Meu nome é Lara Mendes, e 6 meses atrás minha vida parecia perfeita vista de fora. Eu era casada com um homem charmoso, gerente de projetos, com um sorriso que fazia as pessoas confiarem nele facilmente. Tínhamos 2 filhos lindos, o menino de 14 anos que amava futebol e a menina de 10 anos que ainda dormia com seu coelhinho de pelúcia. Morávamos em uma casa aconchegante de 2 andares em uma cidadezinha serrana de Santa Catarina, com janelas azuis e uma varanda que ele mesmo havia construído. Eu trabalhava como designer sênior em um escritório de arquitetura que ajudei a crescer desde o início. Irônico, minha irmã mais nova também trabalhava lá. Todo mundo admirava ela, a confiante, a alma da empresa. Eu achava que éramos uma equipe, irmãs contra o mundo, até aquela quinta-feira. Era fim de tarde quando um e-mail anônimo chegou na minha caixa de entrada com o assunto "Você merece saber". E nada mais. Anexada havia uma única foto. Meu marido e minha irmã se beijando no estacionamento atrás do escritório. Meu estômago revirou. Meu primeiro pensamento foi: isso deve ser montagem. O segundo: por que o fundo parece tão familiar? Saí da mesa tremendo. Quando cheguei em casa, meu peito parecia cheio de cacos de vidro. Ele estava na cozinha rolando o celular como se nada estivesse errado. "O que é isso?" Sussurrei, mostrando a foto no telefone. Ele olhou, suspirou e largou o aparelho. "Lara, não faça cena." "Cena?" Minha voz falhou. "Essa é minha irmã." Ele esfregou as têmporas como se eu fosse o problema. "Você sempre foi tão ocupada, tão distante. Ela me entende. Não era para acontecer, mas aconteceu." Fiquei parada ali, congelada, enquanto todas as memórias de jantares em família, férias e risadas compartilhadas desmoronavam. Quando minha irmã apareceu no escritório no dia seguinte, nem parecia envergonhada. Entrou com um corte novo de cabelo, a mão no braço dele. Na segunda-feira, meu chefe me chamou. "Decidimos seguir outro caminho", disse suavemente. "Ela vai assumir seu cargo." Não era outro caminho, era exílio. Em poucas semanas ele entrou com o divórcio. Usou todas as mentiras possíveis, que eu era instável, negligente, obcecada por trabalho. Ficou com a casa, a guarda das crianças e minha irmã sorrindo ao lado dele no tribunal. Na noite em que os papéis foram finalizados, fiquei parada na frente do fórum na chuva, segurando um guarda-chuva que não abria. Meu telefone vibrou. Mensagem dele: "Você vai morrer pobre e sozinha. Ela já é uma mãe melhor para nossos filhos do que você jamais foi." Foi o momento em que algo dentro de mim quebrou silenciosa e completamente. E mesmo assim, eu não sabia ainda. Mas o momento em que perdi tudo foi o momento em que minha verdadeira história começou. Depois daquela mensagem, parei de me sentir uma pessoa. Virei uma sombra assombrando minha própria vida, um fantasma parado do lado de fora da janela de uma família que já foi minha. Ele e minha irmã se mudaram para nossa casa. As crianças ficaram com eles. As fotos do menino jogando futebol começaram a aparecer online de novo. Só que agora ele estava nelas, sorrindo como se nada tivesse acontecido. A menina parecia menor, mais quieta. Quando eu ligava, minha irmã atendia e dizia calmamente: "Eles estão bem, Lara. Talvez seja melhor você dar espaço para eles. Espaço da própria mãe." Em poucas semanas, minhas economias desapareceram em honorários de advogados e aluguel que eu não conseguia pagar. Depois veio a carta do escritório. Rescisão ajustada por conduta inadequada. Diziam que eu havia acessado arquivos privados da empresa. Minha irmã tinha garantido isso. Lembro de estar no supermercado segurando uma caixa de leite e perceber que meu cartão seria recusado. O mundo girou e tive que me apoiar no carrinho.
Saí de mãos vazias. No fim do mês eu dormia no carro atrás de um restaurante fechado, usando o banheiro para lavar o rosto. Quando o dono me pegou uma manhã, disse gentilmente: "Tem um lugar ali na estrada, os boxes de armazenamento. Silencioso, barato." Foi assim que acabei no box 32B. 10 metros de comprimento, 5 de largura, espaço suficiente para uma cama de campanha, uma lanterna e 2 caixas de roupa. As paredes cheiravam a metal e cigarro velho. Eu usava um fogareiro para esquentar sopa e pegava Wi-Fi emprestado do posto de gasolina do outro lado da rua. Toda noite dormia com o som da chuva batendo no telhado fino, sussurrando que isso era tudo o que eu seria. Uma mulher esquecida pela própria família. Mas então veio aquela noite. Eu tinha vendido minha aliança de casamento por R$ 200 em um prego e usado metade para comprar gasolina do meu carro velho. Quando voltei para o box, o feixe da lanterna acertou algo atrás de uma cadeira quebrada. Um brilho de couro marrom. Uma maleta antiga, coberta de poeira, com a alça rachada. Puxei e quase soltei quando vi a etiqueta. Lara Mendes. Eu nunca tinha tido nada parecido. A fechadura era antiga, de 3 dígitos. Tentei 101, data do meu aniversário, data do casamento, nada funcionou. Deixei de lado, me enrolei no cobertor, mas o sono não veio. Finalmente, lá pelas 2 da manhã, sentei, peguei a chave de fenda e sussurrei: "Você tomou tudo, mas talvez não isso." A fechadura abriu com um clique metálico. Dentro, algo brilhava na luz fraca da lanterna. Maços de notas de R$ 100 novinhas e um bilhete amarelado dobrado por cima. Naquela noite, dentro de um box frio na beira da estrada, aprendi que às vezes o universo não sussurra. Às vezes ele deixa uma mensagem e desafia você a seguir. Minhas mãos tremiam tanto que o papel quase rasgou. A letra era torta, mas familiar, com voltas inclinadas para a direita, como se a pessoa estivesse com pressa. Fazia mais de 10 anos que eu não via aquela caligrafia. "Lara", começava o bilhete, "se você está lendo isso, perdeu tudo. Ótimo. Só quando as mentiras são arrancadas você consegue ver a verdade. O dinheiro dentro desta maleta é para a viagem. A verdadeira fortuna e a verdade sobre a morte do seu pai esperam nestas coordenadas na Serra da Mantiqueira." No final, em tinta desbotada, a assinatura: Tio Otávio. Por um segundo não consegui respirar. Tio Otávio era irmão mais velho do meu pai, um veterano que voltou da guerra com o corpo e a mente partidos, paranoico e distante. Quando eu era criança, ele aparecia no Natal murmurando sobre lobos de gravata e avisando meu pai para tomar cuidado. Depois do acidente do meu pai na serraria, Otávio desapareceu nas montanhas. Todo mundo dizia que ele tinha enlouquecido. Eu acreditava. Agora, sentada ali na luz fraca da lanterna, não tinha mais tanta certeza. Desdobrei o resto do papel. As coordenadas estavam rabiscadas embaixo: 22, 3.856 graus sul, 44, 9.328 graus oeste, Trilha do Lobo Cinzento, Minas Gerais. Quase 1.000 quilômetros de distância. Ri amargamente. "Claro, tio Otávio, só uma pequena viagem", murmurei. Mas aquela frase, "a verdade sobre a morte do seu pai", queimou no meu peito. A morte do meu pai nunca fez sentido. O relatório do acidente na serraria tinha furos enormes, mas toda vez que eu perguntava, minha mãe empalidecia e sussurrava: "Deixe os mortos descansarem, Lara." Agora eu me perguntava se ela tinha medo. Contei o dinheiro. R$ 49.000 em maços bem arrumados, lacrados com tiras de banco. Não era dinheiro sujo. As notas eram novas demais, organizadas demais. O bilhete não era brincadeira, era real. Passei o resto da noite andando de um lado para o outro no box estreito, apertando a carta como se fosse uma corda salva-vidas. O que ele queria dizer com fortuna? Otávio tinha dinheiro ou era outra coisa, provas talvez? Quando a aurora entrou pelas frestas de metal, tomei minha decisão. Vendi as últimas joias que restavam, arrumei uma mochila com roupas, lanterna e um mapa. Comprei uma velha SUV de um homem que não fez perguntas. Enquanto enchia o tanque, vi meu reflexo no espelho retrovisor. Olhos fundos, pele pálida, mas atrás disso algo novo, um brilho que eu não via há meses. Esperança. Antes de pegar a estrada, olhei uma última vez para o cadeado do box, meu casulo de concreto.
Adeus, fundo do poço, sussurrei. Hora de descobrir o que você estava escondendo. Então pisei no acelerador e dirigi para a única coisa que ainda fazia sentido, a verdade. A viagem de Santa Catarina até a Serra da Mantiqueira pareceu atravessar os restos da minha vida antiga. Cada quilômetro era um adeus ao meu ex-marido, à minha irmã, a mulher que acreditava que amor significava segurança. Saí antes do sol nascer, os R$ 49.000 lacrados em um saco plástico debaixo do banco do passageiro. Toda vez que o carro pulava, a maleta chacoalhava como se estivesse viva, sussurrando. Continua. Café de posto virou meu café da manhã. Motéis viraram gentileza de estranhos. Dirigi por florestas de pinheiros, cidadezinhas cobertas de geada e estradas tão vazias que a estática do rádio parecia companhia. À noite, quando a estrada sumia na escuridão, eu me pegava imaginando meus filhos. O riso do menino, a voz sonolenta da menina dizendo, "Boa noite, mamãe." Depois lembrava minha irmã escovando o cabelo da menina do mesmo jeito que eu fazia e minha mão apertava o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. No terceiro dia, o ar mudou. Mais rarefeito, mais frio, mais selvagem. O sinal do GPS caiu logo depois de entrar na região serrana. A tela piscou. Sem serviço. Como se avisasse, daqui para frente você está sozinha. As coordenadas levavam a uma estrada de terra escondida atrás de emaranhados de árvores. Trilha do Lobo Cinzento. O nome da carta. Virei devagar. A estrada era mais uma cicatriz na floresta, irregular e estreita, os pneus esmagando o chão congelado. Depois de meio quilômetro vi o portão enferrujado vermelho pendurado torto nas dobradiças. Uma placa desbotada de propriedade privada balançava no vento. Meu coração disparou. Desci do carro, a neve rangendo sob as botas, e experimentei a chave que estava colada embaixo da maleta. Serviu. O portão rangeu ao abrir, um som como o gemido de algo antigo acordando. Depois dele o mundo ficou silencioso. Nenhum carro, nenhum vento, só o silêncio da neve caindo dos galhos. Segui o caminho a pé, minha respiração formando nuvens. A mata fechou ao redor, engolindo a luz fraca. Então, exatamente como o bilhete dizia, encontrei uma enorme pedra cinzenta, recortada, com forma inconfundível de cabeça de urso olhando para o céu. Atrás dela, meio enterrada na neve, estava a cabana. Não uma cabana velha, mas uma estrutura sólida e moderna, com persianas de metal, painéis solares no telhado e um gerador ainda zumbindo baixo. Por um longo tempo só fiquei olhando. Meu pulso latejava nos ouvidos. "Tio Otávio", sussurrei. "O que diabos você estava fazendo aqui?" Subi os degraus, os dedos tremendo ao segurar a maçaneta. Estava gelada. Girei. A porta abriu com um clique suave, como se estivesse esperando por mim, e quando entrei, soube que não tinha encontrado apenas uma cabana. Tinha caminhado direto para um segredo que minha família enterrava há décadas. O ar dentro da cabana era seco e cortante, cheirando levemente a poeira e óleo, como um lugar selado por muito tempo. Acendi a lanterna e o feixe acertou uma parede coberta de fotografias, recortes de jornal e anotações manuscritas. Cordões de lã vermelha ligavam rostos, nomes, datas. Meu fôlego parou. Parecia coisa de pesadelo de detetive ou obsessão de gênio. Bem no centro havia uma foto do meu pai apertando a mão de outro homem na frente da serraria. A legenda, na caligrafia familiar do tio, dizia: "Acordo de parceria 1987. Seu pai e o pai dele. O pai do meu ex-marido." A visão revirou meu estômago. Meu pai tinha morrido naquele mesmo ano em um acidente na serraria. O mesmo homem que sorria ao lado dele na foto construiu depois um império que dominava metade da região. Segui o cordão vermelho. Levava uma pasta presa abaixo de outro bilhete. Eles mataram ele pelos direitos. Meu coração martelava. Abri a pasta e encontrei cópias de relatórios policiais, registros de manutenção e formulários de seguro. Segundo os documentos, meu pai tinha se recusado a vender sua parte dos direitos minerais embaixo da propriedade da serraria. No dia anterior à morte, ele assinou papéis protegendo sua propriedade e nomeando Otávio como testemunha. Na manhã seguinte, o acidente aconteceu. Uma máquina com defeito o esmagou, mas as anotações do tio contavam outra história. Manutenção da máquina 24 horas antes, sistema de segurança adulterado,
apólice de seguro aumentada pelo pai do meu ex 3 meses antes. Na parede oposta havia outra seção rotulada com o nome da minha irmã. Minhas mãos tremiam enquanto folheava. Fotos dela desde jovem. Uma aos 17 anos com o pai do meu ex, na frente de um café. Outra aos 20 assinando um cheque da empresa dele. Entre as fotos havia um pequeno gravador. A etiqueta dizia: Motel Beira Rio, 2011. Apertei play. Estática. Depois a voz da minha irmã. Ela confia totalmente em mim. Ele já está apaixonado. Outra voz, mais grave, mais velha. Ótimo. Quando ela sair de cena, ele herda pelo casamento e nós controlamos os direitos minerais através das crianças. Mantenha ela complacente. Meus joelhos fraquejaram. O gravador caiu das minhas mãos. Minha irmã não tinha apenas me traído. Ela tinha sido preparada para isso. Treinada pelo pai do meu ex para destruir nossa família e garantir a fortuna que meu pai morreu protegendo. Cambaleei até a mesa, segurando as bordas para não cair. Foi quando vi um envelope lacrado, rotulado. Instruções finais apenas para Lara. Dentro havia um documento legal, o testamento do tio Otávio. Ele tinha deixado tudo para mim. Suas terras, suas contas e, principalmente, a propriedade dos direitos minerais da família, avaliados em mais de 80 milhões de reais. Lágrimas turvaram minha visão. Todos esses anos me disseram que eu era fraca, ingênua, quebrada, mas meu tio sabia a verdade. Ele tinha me preparado, esperando que eu encontrasse este lugar. E agora eu finalmente entendia o que ele quis dizer na carta. Quando as mentiras forem arrancadas, você vai ver quem são os lobos de verdade. Minha irmã, meu marido, as famílias deles, eles não tinham apenas roubado minha vida. Tinham construído seu império sobre o túmulo do meu pai. Por horas fiquei sentada na cabana, cercada por papéis que redefiniram tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Do lado de fora, o vento uivava entre as árvores como se carregasse os fantasmas de todos que ficaram calados. Sobre a mesa havia caixas cheias de gravações rotuladas, extratos bancários e pendrives anos de evidências. Tio Otávio tinha documentado tudo, pagamentos para juízes, contas ocultas, até e-mails antigos entre meu ex e minha irmã, datados de meses antes de eu desconfiar de qualquer coisa. Minhas mãos tremiam enquanto lia uma das notas digitadas dele. Se eles destruírem você, significa que você está perto da verdade. Não fuja. Exponha a eles. Eu queria gritar. Queria rasgar todos os documentos e jogar na neve. Mas então vi uma foto que me paralisou. Eu no meu casamento, radiante e sorrindo. Atrás de mim, na multidão, estava o pai do meu ex. Como eu nunca tinha notado, ele esteve lá o tempo todo, observando. Meu casamento, minha carreira, minha família, tudo peças de um quebra-cabeça que terminava ali, naquela cabana gelada. Sentei na cadeira, segurando a cabeça entre as mãos. Por um longo tempo só fiquei ali, ouvindo o zumbido do gerador. Quando finalmente levantei o olhar, vi outro envelope colado na parte de baixo da mesa. Meu tio tinha escrito em letras trêmulas: Sua escolha define tudo. Dentro havia 2 itens, um pendrive e uma carta de uma página. A carta dizia: Lara, não consegui salvar seu pai, mas posso te dar a chance de salvar a si mesma. Este pendrive contém todos os registros do que eles fizeram, suficiente para derrubar toda a família dele e seus aliados. Você pode pegar o dinheiro e desaparecer, recomeçar. Ninguém te culparia. Ou pode terminar o que eu comecei. Mas entenda, a verdade vai custar sua paz antes de te libertar. Fiquei olhando para o pendrive na palma da mão, pequeno e inofensivo. Ainda assim carregava 40 anos de segredos, sangue, traição e ganância. O que eu faria? Entrar em uma delegacia? Ligar para a Polícia Federal? Eles tinham poder, advogados, amigos, em todos os cantos. Já tinham tomado meus filhos, e se eu fosse atrás, viriam atrás de mim de novo. Mas então lembrei da voz do meu filho aos 5 anos, puxando minha manga na hora de dormir. Mamãe, papai diz que as pessoas ruins sempre são pegas. Minha garganta apertou. Sussurrei no quarto vazio. Elas são. Embalei todos os arquivos, todos os drives, todas as fitas em uma mochila grande. A neve lá fora tinha parado e o céu sangrava tons de cinza e rosa. Auroram. Ao trancar a porta da cabana atrás de mim, olhei para trás uma vez, não como despedida,
mas como promessa. Tio Otávio, murmurei. Você não viveu tempo suficiente para terminar isso, mas eu vou. Então entrei no carro, coloquei o pendrive no banco do passageiro ao lado da maleta e liguei o motor. Quando voltei a ter sinal de celular, eu já sabia exatamente para quem ligar. Delegacia da Polícia Federal, disse. Tenho evidências de uma encobertura de 30 anos e estou pronta para falar. Levou quase 5 meses para tudo desmoronar. 5 meses de telefonemas, depoimentos e noites em que mal dormi. A Polícia Federal me designou para uma agente com olhos cinzentos afiados e paciência de cirurgiã. No início ela não acreditou em mim, mas quando entreguei os arquivos do tio Otávio, o pendrive e a fita com a voz da minha irmã, tudo mudou. 2 meses depois, acordei com o telefone vibrando. Está acontecendo, disse a agente. Ligue à TV. Na tela vi o impossível. Meu ex-marido sendo levado algemado para fora de um clube, flashes de câmeras, repórteres gritando seu nome. Atrás dele, o pai dele, pálido e furioso. E minha irmã, cobrindo a cabeça com uma jaqueta enquanto agentes a colocavam em uma SUV preta. A legenda na tela. PF. Deflagra operação contra esquema de fraude de 80 milhões e encobrimento de homicídio. Minhas mãos ficaram dormentes. Caí no chão rindo e chorando ao mesmo tempo. O julgamento aconteceu na Justiça Federal. Quando entrei no tribunal, cada passo era uma batalha entre a velha eu e a mulher que eu havia me tornado. Meu ex estava na mesa da defesa, de terno caro, parecendo menor do que eu lembrava. Minha irmã, ao lado dele, pulsos tremendo, rímel borrado. Quando a promotora me chamou, subi ao banco das testemunhas. Contei tudo, o caso, o emprego, o box de armazenamento, a maleta, a cabana, cada mentira, cada suborno, cada voz nas gravações. Quando tocaram a fita com a voz da minha irmã dizendo, ela confia totalmente em mim, alguém no fundo arfou. O veredito veio 4 dias depois. Meu ex, 18 anos por fraude, conspiração e obstrução de justiça. Minha irmã, 12 anos por perjúrio e auxílio na encobertura. O pai dele morreu na prisão antes do julgamento. Depois do veredito, minha irmã pediu para me ver. Contra meu bom senso, aceitei. Nos encontramos em uma sala separada por vidro. Ela parecia menor. Você nunca deveria ter descoberto, sussurrou. Você sempre disse que eu era ingênua demais, respondi. Acho que finalmente aprendi. Quando saí daquela sala, o ar parecia mais leve. Do lado de fora do tribunal, o céu estava cinza claro e começava a nevar. O mesmo tipo de neve que cobria a cabana no dia em que a encontrei. Inclinei a cabeça para trás, deixando os flocos arderem no rosto. Pela primeira vez em anos, eu não estava fugindo. 6 meses depois do veredito, acordei com o som de pássaros de verdade do lado de fora da minha nova janela. Comprei uma pequena casa de campo com varanda, um jardim cheio de flores silvestres e silêncio suficiente para finalmente me ouvir. O primeiro dia ali, sentei na varanda com um café e vi o sol nascer. Não era luxo, não era grandioso, mas era meu. A Polícia Federal transferiu o restante do patrimônio do tio Otávio. Terras, contas, direitos minerais, tudo que ele escondeu por décadas. 80 milhões de reais, um número que antes pareceria fantasia. Agora parecia responsabilidade. Não comprei luxo, comprei liberdade. Criei uma pequena fundação em nome do tio, para ajudar mulheres a recomeçarem depois de traição, abuso ou ruína financeira. Todo relato que chegava ali me lembrava daquela noite fria no box de armazenamento e como às vezes, perder tudo é a única forma de recomeçar. Meus filhos me visitam todo fim de semana. A primeira vez que vieram, ficaram parados na varanda, sem saber se corriam para meus braços ou mantinham distância. Eu me ajoelhei, sorri através das lágrimas e disse, vocês sempre podem voltar para casa comigo, não importa o que tenham contado para vocês. A menina foi a primeira a se mover. Me abraçou tão forte que mal consegui respirar. O menino veio em seguida, quieto, hesitante, mas quando seus braços me envolveram, os anos de silêncio finalmente se quebraram. Às vezes passo de carro na frente do antigo depósito de armazenamento. Meu box 32B ainda está lá. Continuo pagando os R$ 89 por mês, embora não haja mais nada dentro. É meu lembrete, minha cicatriz transformada em santuário. Foi ali que a velha eu morreu, a mulher que achava que amor tinha que doer, que silêncio era segurança e que família significava lealdade
custasse o que custasse. Tio Otávio estava certo. A verdade custou minha paz antes de me libertar, mas a liberdade de verdade vale cada cicatriz. Agora, quando as pessoas perguntam sobre minha história, eu conto isso. Perdi um marido, uma irmã e quase a sanidade, mas ganhei algo que nenhuma traição pode roubar: clareza, propósito e 2 filhos que sabem que a mãe deles nunca desistiu. Meu nome é Lara Mendes. Fui deixada para morrer pelas pessoas que mais amei, mas me levantei não para buscar vingança, e sim para reconstruir. Porque às vezes as cinzas da vida antiga não são ruínas, são o solo onde a nova vida começa. E enquanto sento naquela varanda vendo o sol derramar ouro pelos campos, sussurro as palavras que tio Otávio uma vez escreveu, as palavras que me salvaram. A verdade não é fácil, mas é liberdade. E a liberdade é tudo.